Boa noite, graça e paz a todas. Estamos mais uma vez aqui no nosso encontro de mulheres e na tentativa, com muita fé em Deus, passar para vocês um assunto que infelizmente está muito presente nos dias de hoje, principalmente em nossas casas, né? Mas vamos iniciar o nosso encontro com uma oração, certo? E que o Senhor possa nos iluminar nesse momento, né? Que a gente possa receber essa palavra e meditar nela, né? Então vamos orar, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Pai amado, de eu poder estar passando a tua palavra, os teus conselhos, a tua forma, Senhor Jesus, de viver em plena alegria, com consciência do teu amor e da tua proteção, Senhor. Tenha misericórdia por todas nós e eu já te agradeço em nome de Jesus, a todas aquelas que irão participar e aquelas que infelizmente por algum motivo não estarão participando, que possam ouvir também essa comunicação, né? Eu não digo essa explicação sobre esse assunto tão perturbador. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amadas, nós vamos falar hoje sobre a depressão. Isso mesmo, a depressão. São vários versículos na Bíblia que falam sobre depressão. E a gente até pergunta, mas fala assim a palavra depressão? Não, não fala. Mas ela nos mostra, né, em alguns trechos, sintomas de depressão. Eu vou falar com vocês, vou falar para vocês alguns, certo? Ó, tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Isso está em Salmo 18, versículo 4. Tristezas de morte, né? Quem já não passou por esses momentos? Uma tristeza que prefere morrer. Se vocês não passaram, graças a Deus, espero que vocês nunca passem, mas eu já passei e sei muito bem o que é isso, né? Torrentes de impiedade me assombraram. A pessoa com depressão, ela simplesmente tem medo de tudo. Tudo que possa acontecer. É uma pessoa pessimista, extremamente pessimista, e ela acha que a qualquer momento um buraco vai se abrir diante dela e ela vai cair e vai ser engolida. É a sensação que está sentado em cima de um barril de dinamite, em cima de uma bomba, que pode explodir a qualquer momento. É essa a sensação. Quem já teve essa sensação, me confirma depois. Mas é bem essa sensação, tá? Outra parte da Bíblia. Está em Jeremias 8,18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Né? É isso mesmo, a gente nada no mar de tristeza. Nada nos alegra, nada nos deixa feliz. Outro versículo. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. E é isso mesmo. Tem pessoas, em falar em secar os ossos, né, que simplesmente elas deixam de comer, elas não conseguem comer. Eu era um tipo de pessoa assim, quando eu estava em depressão. Eu não conseguia comer, não passava comida pela minha garganta. Já tem outras pessoas que é diferente. Tem outras pessoas que engorda assustadoramente, assim, né? Ela come tudo que vem pela frente, né? A característica da depressão: perda de motivação, sentimentos excessivos de culpa, baixa autoestima, pensamentos negativos,
constantes vontades de se isolar da família e dos amigos, falta de concentração, dorme demais ou de menos e pensamentos suicidas. Olha, todos esses sintomas que estão marcados aqui eu tive, todos. Eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não tinha mais vontade, eu não queria falar com ninguém. A vontade que eu tinha era me isolar num canto bem escondido para ninguém me achar. Olha, eu vou dizer para vocês até que ponto eu cheguei. Eu cheguei a pegar um travesseiro meu e deitar debaixo da minha cama. Sério, para que ninguém me encontrasse. O medo era tão grande que, para mim, se eu não tivesse completamente escondida, eu não estava protegida. Um detalhe, eu não era cristã nessa época. Possíveis causas da depressão: doença, perda, desilusão, culpa, sofrimento, isolamento. Olha, muitas doenças podem trazer depressão. Problema de tireoide, um câncer, uma desilusão amorosa, uma desilusão com filhos, uma desilusão com você mesmo. Você, às vezes a gente faz altos planos, né, e não consegue realizar nenhum. Também pode levar a culpa, uma traição, uma palavra que você de repente, né, sem que por algum motivo ofendeu alguém, essa pessoa não te perdoou, você se sente culpado. O sofrimento, você sofrer, a pessoa que sofre muito, passa por muitas desilusões, passa por muitos problemas familiares, isso também ocorre, né? É aquele famoso estresse pós-traumático, que passa por muitos traumas. E a solidão, né? A solidão também é uma causa muito constante. Agora, como podemos, né, esboçar uma resposta bíblica para a depressão, né? As doenças em geral, inclusive a depressão, surgiram com a queda do primeiro casal humano, que está em Romanos 5,12. Por intermédio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e a morte por intermédio do pecado. E assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Você sabe que uma das aulas que eu tive sobre aconselhamento bíblico, eu perguntei para o meu professor, que era o meu pastor na época, o que nós temos a ver com o que Adão e Eva aprontaram? O quê? Tudo. Que o Senhor, ele confiava em nós. Ele confiava na raça humana. Sabe? Sinceramente, a Bíblia fala muito sobre isso. Deus não quer que a gente sofra. Você acha que Deus fez Adão e Eva para sofrer? Fez eu e você para sofrer? Não, não, não. Mas, infelizmente, com nossos atos, com a nossa forma de viver, infelizmente, nós mesmos atraímos para nós o sofrimento. E como a Bíblia fala, o resultado do pecado é a morte. Então, infelizmente, colhemos o que plantamos. Isso é característico. Existem pessoas 100% na fé que também sofrem? Claro que existe. Eu conheço algumas. Mas tudo isso, de alguma forma, serve até para que nós possamos servir a Deus de uma forma digna, de uma forma alegre, porque sabemos que o Senhor, a gente consegue ver nessas pessoas que sofrem, que têm uma fé inabalada sobre Deus e sofrem, a esperança, a forma de falar, a forma de passar o amor de Deus para nós. E é engraçado, é o poder de Deus mesmo, né? Essas pessoas que deveriam, nós achamos que deveriam ser consoladas, acabam nos consolando. Quantas pessoas você não conhece assim? Eu conheço várias.
Eu conheço várias. Por termos herdado as imperfeições, estou vendo aqui no caderno, viu, gente? Porque eu anotei assim, de Adão, estamos todos à mercê das doenças físicas e emocionais. Conhecimento, compreensão, aplicação e análise e avaliação. Esses fatores, né, são os que os psicólogos, o pastor, um conselheiro bíblico, ele deve analisar para poder conversar com a pessoa que está passando por esse momento. Isso que eu estou lendo para vocês foi um trabalho que eu fiz para o trabalho final de aconselhamento bíblico que eu fiz no Alcance Brasil, que foi onde eu fiz o meu aconselhamento bíblico. Então, por isso que eu tô lendo, que foi uma coisa tão meio rapidinho assim, aí eu queria colocar uma coisa bem autêntica, umas coisas que eu tô vendo, principalmente Tapetinho. Gente, eu nunca vi tantas pessoas depressivas como aqui em Tapetinho. Sério mesmo. Uma cidade tão pacata. Uma cidade pacata assim, né? Uma cidade pacata, quieta, calma, sem aquela violência, aquele corre-corre de uma capital. Eu fico espantada com isso. É muitas pessoas. Eu não sei se é porque quando a gente vive numa cidade maior, nós não temos muito, né, tempo, né, de ficar, de saber do que está acontecendo, mas eu tinha uma vivência muito boa em Carpina. Mas eu nunca vi na minha vida tantas pessoas com depressão como aqui em Itapetim. Isso me preocupa, sabia? Existem muitas pessoas também que tomam medicação controlada, sem passar em médico. Ah, porque fulano tomou, foi bom para fulano, eu vou tomar. Gente, não é assim. O que é bom para X não é bom para Y. A minha gripe nunca vai ser igual à sua. Eu posso ter uma coisa bem passageira, uma coisinha de nada, e você pode ter a mesma gripe que eu e ficar de cama. Então, gente, por favor, não se medique por conta própria. Por favor, né? Ó, pesquisas feitas diz que a depressão será uma das principais causas de incapacidade no mundo em 2020. 2020 já passou, né? Mas continua sendo bem real. Cerca de 75,3 mil trabalhadores foram afastados no ano de 2016 em razão do transtorno. Imagina agora. Isso aí foi uma pesquisa de 2020. Você imaginou agora? Deve estar o dobro disso, né? Nosso país lidera o número de casos de depressão na América Latina. O Brasil lidera, gente. Sabia? Brasil tropical, onde o sol aparece o ano todo. Porque dizem que em países onde o sol não aparece muito, existe muito caso de suicídio. Mas aqui no Brasil, infelizmente, na América Latina, a gente tinha que ser em primeiro em alguma coisa, né? Nós estamos primeiro em depressão. Triste, né? Os psiquiatras acreditam que fatores hormonais em mulheres podem ser as maiores causas da depressão, como menopausa, mudanças hormonais, transtornos alimentares, ansiedade e etc. Olha, realmente isso é um fato, tá? Quando eu já estou na menopausa já há alguns anos e, sinceramente, a gente sente muita mudança no nosso corpo, né? Primeiramente, que podemos fazer uma dieta, seja lá que for, a gente não consegue emagrecer, é muito difícil, né? E realmente, quem pensa que entrar na menopausa a TPM vai acabar, pode esquecer. A gente só não tem o sangramento mensal, mas a mudança, o humor nosso continua sendo o mesmo. A gente chega a um certo período que, olha, se alguém dizer pra gente bom dia, você vai responder pra pessoa, bom dia pra quem? Bom dia pra quê? A gente já começa assim. Tem que ter muita fé em Deus e pedir ao Senhor sabedoria, e procurar um médico, viu, gente? Procure um médico, porque ele vai te orientar qual é o que é melhor para fazer. Certo? Então, e a ansiedade, gente? Me desculpe, mas qual é a mulher que não é ansiosa, gente?
A gente tem uma fé muito grande no Senhor, a gente ora, a gente pede, mas a gente é ansiosa. A gente sofre com antecipação. E depois que vem, que acaba que acontece, a gente vê que nada daquilo que a gente imaginava, aquela coisa horrorosa que a gente imagina na nossa cabeça, graças a Deus não acontece, na maioria das vezes. E o que a gente faz? Sofreu à toa. Eu vou contar uma história rapidinho, que já faz mais de 15 minutos que eu estou conversando com vocês. Olha só. Existia uma mulher que ela ficou 15 anos não deixando o marido dela dormir direito à noite, porque ela dizia que ia entrar um ladrão na casa dela e ia assaltar a casa dela, ia roubar a casa dela. E ela vivia dizendo isso, ela fazia o marido dela acordar e ficar olhando as portas, olhando janela, era um terrível. Até que realmente um dia um ladrão pulou dentro do quintal dela, e quando o marido foi, deu de frente com o ladrão, o marido dela respondeu: pode entrar que ela está te esperando faz 15 anos. Eu não sei se isso é verdade, mas faz bem sentido, né? Ela sofreu 15 anos por alguma coisa, infelizmente no fim aconteceu. Mas na maioria das vezes a gente passa por uma situação e, para a glória de Deus, a gente sofreu à toa sem motivo nenhum aparente, gente. É isso que acontece na maioria das vezes, viu? Existiu em nossa história, por décadas, inclusive, escritores famosos que exaltavam a tristeza, inclusive a morte, como meio de fuga para a tristeza e o sofrimento. Definindo depressão, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração de humor, caracterizado por tristeza profunda e fortes sentimentos de desesperança. Isso é o que o mundo diz, certo? Que essas são as características da depressão. Tá? Esse escritor aí, famoso, muitos escritores na época diziam que é com a dor, até umas músicas antigamente, né? Que com a dor, com o sofrimento, né? Exaltava a pessoa. Não, gente. Não vai com essa não, viu? Essas músicas de, como minha mãe fala, ruedeira, só por Jesus, viu? A Organização Mundial de Saúde considerou a depressão como uma doença. Ela é, e ela é considerada como mal do século, viu? A depressão é considerada pelo mal do século. Todos estão sujeitos à depressão, inclusive nós, crentes. A depressão mata, destrói relacionamentos, vidas espirituais. A depressão atinge 20% da população mundial. Então, a depressão não é só de quem não é crente. A depressão pode ser para qualquer um. Quem que não conhece uma pessoa depressiva? Será que você não está depressivo? Né? A gente pode não falar. A depressão é um mal democrático. Ninguém está imune. Então, pobre, rico, preto, branco, novo, velho. A depressão envolve qualquer crença ou idade. Gente, é o que eu estou vendo na maioria das vezes. É crianças com depressão. Eu tenho um sobrinho meu que está tomando remedicação fortíssima porque ele é deprimido. Na minha época não tinha isso, gente. Na minha época a minha depressão era curada no chinelo. Mas hoje eu não sei o que está acontecendo, não sei se é a internet, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é a falta de Deus. E olha que esse meu sobrinho, os pais dele, meu irmão e minha cunhada, são cristãos. Isso mesmo, cristãos. Aí levou o psicólogo receitou um remédio fortíssimo para um menino de 15 anos de idade. Quem é o adolescente que não tem suas neuras? Eu não, sinceramente. Olha, vamos continuar, né? Senão a gente não vai acabar hoje. Qualquer um pode ser vítima da depressão. Existe mais suicídio do que homicídios. Gente, isso vocês podem fazer um levantamento. Existe mais pessoas que se suicidam do que pessoas que matam outra pessoa. Homicídio por roubo, homicídio por outro tipo de coisa. Vocês acreditam nisso? Pessoas tirando sua vida. Um dom dado por Deus. Sabe? Somos morada do Espírito Santo. Como podemos ter depressão? Como podemos pensar em morrer? Ter depressão não, que isso já foi constatado que pode ser uma coisa, uma doença mesmo, vir de uma doença, de uma situação. Mas pensar numa morte, né? Eu acho que é com certeza a depressão quando leva a pessoa a pensar na morte, como aconteceu comigo. Eu pensei na morte. Mas cometer o suicídio é o ápice do desespero.
É o ápice realmente do desespero. É uma forma de querer se livrar da dor, né? O suicídio não é muito divulgado por acharem que pode existir uma epidemia de suicídios. Acredita-se que cada um suicídio divulgado, 10 são encobertos e a maior causa é a depressão, certo? A Organização Mundial da Saúde diz que até 2023 agora, o estresse, ansiedade ou depressão será a causa do maior das doenças. Devido ao preconceito, muitas pessoas não conhecem ou não aceitam que sofrem de depressão. As vítimas dessa doença perdem totalmente o ânimo, são mal compreendidas, a pessoa sofre e acaba se menosprezando e se faz uma cobrança muito grande com si mesmo. Olha, isso é verdade também. As pessoas que passam está sentindo depressão ou passou pela depressão, pode concordar comigo ou não, não sei qual foi o tipo de depressão que essas pessoas teve. Mas a gente se sente culpada. A gente se sente tão inútil, sabe? Não precisa ninguém cobrar a gente mesmo se cobra, e muito, por estar sentindo aquilo. Sabe? A gente não quer aceitar que o nosso problema é um problema emocional, um problema que se torna físico, inclusive. Então a gente não aceita. Não aceita, não quer ajuda, porque depressão é coisa de louco. Quem procura psicólogo é doido, quem procura psiquiatra é maluco. Agora eu pergunto, quando você tem dor de dente, você procura quem? Não é o dentista? Se você quebra um braço, você procura quem? Não é ortopedista? Então, se sua cabeça não tá legal, por que não procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Gente, né? Deus não deu as profissões aos médicos porque não precisa? Não, gente. Ou vai dizer para mim que serviço de psicólogo e psiquiatra é coisa do demônio. Pelo amor de Deus, né? Nós somos mulheres inteligentes, né? Pelo amor de Jesus. A definição de depressão como transtorno emocional, uma perda de felicidade, a melancolia da alma. A definição de depressão é isso mesmo. É um transtorno emocional, uma perda de felicidade, a melancolia da alma. Tudo fica escuro, paralisa. A gente não consegue fazer nada mais. É impressionante. Eu nunca vi algo tão paralisador do que a depressão. A pessoa é consumida por uma exaustão física e emocional. A gente se sente cansada, sem fazer nada. Simplesmente cansada. Levanta de manhã cansada e se pergunta: eu estou levantando e abrindo meu olho para quê? Se está tudo escuro. Existe a depressão endógena, ela vem de dentro do organismo, causado vou ver aqui, pela química do cérebro, hormônios e genética, produto de um desequilíbrio, pode acontecer com muitas pessoas e é uma depressão física. A pessoa tem algum problema, como eu falei, uma doença, está passando por uma quimioterapia, ela perdeu alguém que ama, ela não sabe lidar com a morte, não sabe lidar com os problemas familiares, entendeu? É uma coisa de dentro para fora, né? Mas o tipo de depressão mais comum é a exogena. Aparecem devido a fatores externos, né? Então, porque o que acontece é o seguinte: tem pessoas que quando perde alguém, ela fica doente mesmo. Acontece alguma coisa no organismo dela, que é a pressão que começa a subir, ela começa a desencadear um problema estomacal, né? Uma dor de cabeça constante, né? E tem aquelas, né, que tipo de pressão mais comum, que é a exogena, que aparece devido a fatores externos que nos cercam dia a dia, como abusos sexuais, perdas de pessoas que a gente ama, violências domésticas, traumas na infância, casamentos que se rompem ou um casamento abusivo, abusos sexuais, pecados que você foi envolvido, perseguições, calúnias ou até mesmo sentimentos de culpa. Que é aquilo que nós já falamos, né? Então, o que acontece? São fatores que vêm de fora para dentro, são coisas que
vivemos e não estão conseguindo lidar com esse tipo de problema. E quando uma pessoa, a gente perde um ente querido, ou acontece um rompimento, um casamento, a gente fica triste durante uma semana, 2 meses, uma semana, 2, um mês, é normal. É normal. Essa dor é real. Mas quando isso se torna por meses e até anos, aí é problema, né? Como sabemos que estamos deprimidos? Comportamentos, sentimentos físicos negativos. Se esses sintomas durarem mais de 20 dias, é diagnosticado com depressão. Então, eu dou até mais tempo, como eu falei, 30 dias. Passou disso, gente, procure um médico, que a coisa realmente... E outra coisa, quem lida com pessoas com depressão, lida com pessoas com demência, tem tendência também a sofrerem a depressão por situações pós-traumáticas. Quem lida com pessoas com problemas psiquiátricos ou com uma doença muito grande, ela também tem que ser assistida por um psicólogo ou por um psiquiatra. Ela precisa também de cuidados, tá? Pessoas muito agitadas, dificuldade de fazer coisas simples, perda de prazeres na vida, mau humor, irritabilidade, não consegue relaxar, dificuldade de concentração, ansiedade constante, indisposição de cumprir compromissos, perda de interesse de atividades que fazia com frequência, desinteresse sexual, isolamento social. São algumas das coisas, né, que pode acontecer, né, com as pessoas que estão com depressão, né? Acontece a maioria, tudo isso está aqui. No pensamento, o pensamento é pessimista, pensamentos negativos, pensamento de suicídio, até de morte, sempre acha que sempre acha que é um fracassado, que é inútil, acha que o mundo será melhor sem ele. Pessimistas, tristeza permanente, ansiedade por muitos dias, sempre preocupada e aflita, baixa estima, sentimento de culpa, se sente incapaz, irritada, frustrada, infeliz, não tem confiança em suas qualidades, indecisas, se sente um miserável. Mas é isso mesmo. E o pior é assim, se você chegar para a pessoa e falar assim, mas fulano, para com isso, sabe? Bola para frente, ânimo. Quanto mais a pessoa fala isso, mais você tem vontade de pegar aquela pessoa e estrangular pelo pescoço. Entendeu? Porque para você, a sua dor é tão grande que essas palavras não vai adiantar. Nesse momento, o que você pode fazer com essa pessoa é abraçar essa pessoa e dizer: eu sinto a tua dor. Eu tô aqui. Eu tô aqui com você. Pro que der e vier. Porque a pessoa não quer se sentir só. Ela não quer contato com ninguém, mas ela quer saber que tem alguém ali que pode estender, que ela pode estender a mão e essa pessoa ajudá-la a seguir. É isso que a gente tem que fazer, tá? Sintomas do corpo: fraqueza, cansaço, agitação, perda de apetite, não sente fome ou aumento de apetite, aumento de peso ou perca de peso, perda do sono ou aumento do sono, dores de cabeça, dores no corpo e problema no intestino. Gente, é impressionante. A pessoa que tem depressão, no meu caso que eu tô falando, eu amanhecia no outro dia, quando eu conseguia dormir, como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão. De tanta dor no corpo que eu sentia. É horrível, viu, gente? Agora eu pergunto, crente tem depressão? Crente pode sentir depressão em alguns círculos evangélicos dizem que o crente não pode ter depressão, porque é falta de fé. Olha, gente, existem igrejas, eu não sei a nossa, a Batista, que acredita que a depressão é coisa do demônio, que é falta de fé, que é falta de vergonha mesmo. Mas, gente, a depressão, quando ela tá naquele ápice, lá em cima, você não consegue nem orar. É verdade. Você só pede para Deus levar você. Porque você quer ficar livre daquele tormento. Se a depressão é uma doença, os crentes também podem ter depressão.
Um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, teve depressão. Inclusive, ele pediu até a morte. A Bíblia apresenta casos de depressão como em Moisés, em Números 11, 14, Ana, Samuel, de Samuel 1, 7, 16, Jeremias 20, 14, 18, 1 Reis 19, de 1 a 18 e vários salmos de Davi que apresentariam esses sintomas. Antes chamavam de melancolia, mas era depressão. Na Bíblia não mostra a palavra depressão, mas mostra vários heróis da Bíblia com sintomas de depressão. Muitos teólogos falam da depressão como possessão demoníaca e outros falam que é causa do pecado e deve ser combatida com a confissão de pecados e oração. Eu hoje penso também assim. Sabe que muitas vezes a depressão, eu concordo com ele, antes de você procurar um médico, confesse, se ajoelhe, confesse seus pecados, sabe? E ore, para que Deus dê uma direção, porque Deus fez isso comigo. Eu orei muito, eu já estava começando a entrar no Evangelho, e uma pessoa conhecida do meu filho, que o William já era evangélico muito antes de mim, soube do meu problema, ela sabia porque eu estava passando, e ela deu o meu nome para o pastor da minha igreja de Carpina, e ele entrou em contato comigo. Deu meu nome e meu telefone, ele entrou em contato comigo. Eu achei ruim com ela, que eu nem conhecia direito o pastor Anselmo. E ele, junto com a esposa dele, começaram comigo fazer o aconselhamento bíblico, mesmo antes de eu frequentar constantemente a igreja. Esse aconselhamento durou aproximadamente 3 meses. E graças a eles, e eu também procurei na realidade, eu procurei um cardiologista, que eu estava com problema de arritmia cardíaca, eu estava sentindo meu coração muito acelerado, e a minha cardiologista me recomendou procurar um psiquiatra e conversar com ele, porque eu precisava de medicação devido a esse aceleramento do meu coração, essa arritmia cardíaca é devido à minha ansiedade e à minha depressão. Mas eu confesso para vocês uma coisa, gente. 90% foi o aconselhamento bíblico que eu tive na igreja. Com saber quem é Deus e saber o que Ele queria para a minha vida. Certo? Satanás pode ser a causa e o pecado também, mas se deve haver um equilíbrio. Nós, crentes, podemos ter vários sintomas, inclusive não consegue se concentrar ao ler a Bíblia. É exatamente isso. A gente não consegue se concentrar para ler a Bíblia quando estamos depressivos, quando estamos amargurados. Perde o ânimo para orar. Aí eu vou fazer para vocês. Estou no finzinho já, viu, gente? Foge da comunhão com os irmãos, inclusive de cultos. Frequentemente acredita que Deus o abandonou. Carrega um sentimento de culpa. Ele acha que todo mundo abandonou ele, inclusive Deus. Nós não podemos ignorar que pessoas precisam de tratamento e muitas vezes não é falta de fé. Crentes também sofrem desse mal e precisam auxílio. Procure ajuda. Por favor, gente, procure ajuda. Ou com seu pastor, ou procure ajuda com um profissional. Vá ao posto, converse com a médica do posto, ou com o médico do posto. Sabe? Eles vão te orientar. Mas continue, vá para a igreja, fale com seu pastor, converse com as irmãs. Nós temos que ser unidas, sabe? Desabafe. Muitas vezes, uma pessoa com depressão, ela só quer falar. Ela não quer que ninguém fale nada, ela só quer falar, sabe? É muito importante falar, viu, gente? Como se trata essa enfermidade se for uma depressão física, certo? Essa é tratada a ajuda de médicos como qualquer outra doença, certo? Esses tratamentos são às vezes demorados, mas com bons resultados. Então, física é aquela que vem de alguma doença, de algum problema, de um
um problema que antes era externo e acabou se tornando uma doença crônica, né? Pode se transformar até um câncer, gente. Entendeu? Mas eu também concordo também que fatores externos que abalam nossas vidas também têm que ser cuidados também por um médico. Porque você concorda comigo que aquele problema externo, a partir do momento que acaba te mexendo com você de tudo isso que eu li até agora, acaba se tornando um problema físico, né? Acaba se tornando um problema físico, porque te paralisa, você começa a sentir dor no corpo todo. A maioria das fibromialgias são causadas por depressão. Se a causa for externa, você terá que te combater a causa. Então, olha, se o problema for externo, uma das maneiras que pode, o que nós podemos fazer? Nós, a maneira que enxergamos a vida, nunca recorrer aos extremos. Não pense você não se sair bem em alguma situação, isso não quer dizer que você não se dará bem em outra. Não faça de uma ação totalidade da vida. Então, muitas vezes, se você errar de alguma forma, um casamento que não dá certo, uma profissão, um concurso público que você fez que você não foi aprovado, sua vida profissional que não está dando certo, não está sendo reconhecido pelo seu patrão. Então, muitas vezes, gente, Deus nos proporciona, a maioria das vezes, Deus faz com que a gente não se dê bem em uma situação para que a gente procure uma situação que seja favorável para nós e para Ele, para que Ele seja glorificado. Então, o Senhor, Ele nos mostra muitas vezes uma situação ruim para que a gente possa fazer uma mudança de vida física e espiritual, tá? Na vida espiritual, quando tem um declínio pecaminoso, se acha um ser decaído e sujo. É isso que acontece, né? A gente, quando faz alguma coisa que é contra o amor de Deus, contra o que Deus pensa na nossa vida, a primeira coisa que a gente acha é que a gente está totalmente imundo, não temos mais restauração. Mas sabemos, hoje, os crentes sabemos que a partir do momento que a gente confessar nossos pecados, Deus nos perdoa totalmente. Jesus morreu na cruz e zerou nossos pecados. É isso que nós temos que pensar, né? Paulo disse: o mal que eu não quero, faço, e o bem que eu quero, eu não faço. É isso que nós fazemos, nós lutamos com o pecado todos os dias. Jó sempre foi um homem que seguia a Deus. Quando caiu sobre sua vida o mal, ele por fim achou que era um grande inimigo de Deus. Porque Jó achou isso. Porque os amigos deles acharam que ele passou por tudo aquilo porque ele era merecedor daquilo. E ele começou a achar que ele era indigno mesmo de Deus. Tem amigos, gente, que colocam a gente para cima e tem amigos que colocam a gente para baixo. A gente tem que saber aqueles que Deus envia para a nossa vida e aqueles que Deus não quer para nossas vidas. Temos que separar o joio do trigo. Não generalize seus atos. Se você ver a vida sem generalizar, ficará livre de depressão. Sabe o que acontece? Nós temos um defeito muito grande. A gente quer ser perfeitos. E muitas vezes, quando a gente procura muita perfeição, a gente acaba se desiludindo com a gente mesmo. E assim em relação aos nossos filhos. A gente quer que nossos filhos sejam os melhores alunos, os melhores profissionais, os melhores maridos para suas noras, as melhores esposas para seus genros. E a vida não é assim, gente. Nós não fomos os melhores alunos, a gente não fomos os melhores filhos, não somos as melhores esposas. Temos que pensar sobre isso, viu? A gente cobra demais. Filho da gente não é clone. Não adianta a gente querer também que o filho seja como o nosso, a gente nem foi isso, né? Muitos cristãos acham que quando não consegue resgatar algumas almas para Cristo, se acha incapaz de servir a Deus e se sente depressivo. Gente, muitos líderes religiosos, líderes de igrejas, sente deprimido quando vê sua igreja vazia, quando vê que ele não consegue trazer para Cristo as pessoas que ele está evangelizando. Tem que ter muita fé em Deus e saber lidar com essa situação.
Ver a vida sem pessimismo, mudança de estilo de vida, ter horário, seguir uma rotina, encontrar um tempo para relaxar, faça exercícios, regularizar o sono, são alguns dos caminhos para vencer a depressão. A causa também pode ser espiritual, opressão demoníaca, seduções, culpas, opressões que tormentam. Paulo diz que revestir de toda a armadura de Deus, em Efésios 6, versículo 10 e 18. Gente, o inimigo é uma coisa que existe, o demônio existe, né? E eu sempre digo o seguinte, ele sempre quis agredir a Deus, mas ele nunca conseguiu fazer isso. Então ele agride quem? Quem Deus ama, que somos nós. Por isso que temos que estar revestidos com as armaduras do Senhor e livre. Toda vez que vir algum pensamento negativo para você, você faz assim, ô capeta, cai fora. Não, aqui dentro de mim é morada do Espírito Santo, não cabe você não. Pode dizer, em frente mesmo, fale assim mesmo. Em voz baixa, não precisa ficar gritando não, em voz baixa. Fala assim, olha, não adianta vir não, que ó, vir um pensamento ruim, negativo, alguma coisa, corta logo. Você vai ver que você vai sentir bom. Bem, coloque um louvor bem alto e pronto. Certo? É necessário santificação, restaurar sua vida espiritual. Não dar brechas, restaurar sua vida emocional. Confessar seus pecados, né? Olha, é meio grande e eu sei que seria para uma segunda parte, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, só para terminar. A esperança para a cura da depressão é que ela vai passar. Busque a Deus, a esperança é Jesus Cristo. Ele pode perdoar seus pecados, pode lançar luz sobre as trevas, Jesus pode lhe dar vida e vida em abundância. Não entre nessa conversa escura da depressão. Volte-se para Deus, volte para Jesus. Deus quer lhe oferecer uma vida que deve ser vivida. Procure uma igreja séria. Nós estamos numa igreja séria, certo? E outra coisa, sempre vá com a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus está aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Aqui tem todas as respostas que você procura. Hoje, para a honra e glória do nosso Deus, nós temos a internet e vários homens e mulheres de Deus que podem nos explicar sobre qualquer assunto que você tenha dúvida, inclusive na própria igreja onde você está, onde nós estamos. Procure Lili, procure o pastor Van, o pastor Daniel e outras irmãs também, irmãos que podem te auxiliar nessa estrada da depressão. Você não está sozinho, de jeito nenhum. Você tem pessoas que amam você. Você tem pessoas que se preocupam com você. Certo? E outra coisa. Se por acaso alguém chegar para você e de uma certa forma zombar da sua situação, se afaste. Se afaste. Essa pessoa não tem Deus no coração e não tem amor por você. Entendeu? Mas também perdoe as pessoas que não entendem, não compreendem e acham que depressão é coisa de maluco. E, principalmente, não tome medicação sem orientação médica. Não tente se medicar por conta própria, porque seu amigo deu certo. Não tem. Entendeu? Não tente fazer isso. Está bem? Olha, tá bem longo. Eu vou parar por aqui. E vamos todas orar. Espero que vocês me perdoem essa pequena explicação, pequena não, que já faz 44 minutos que eu tô falando. Nossa! Que espero que vocês me desculpem, tá? Se eu deixou alguma coisa, né? Faça outra coisa, gente. Mulherada, eu sei que é difícil, a vida é um corre-corre, mas uma das coisas melhores para depressão, além de ler a palavra, ouvir louvores e falar sobre o Senhor, é a atividade física. Caminhada. É excelente para aqui, ó. Tá bom? E outra coisa, problemas que não é seu, não é seu.
Você pode conversar, pode dar um conselho, mas não leve isso para o seu travesseiro, senão você vai ficar realmente doente, tá bem? Então vamos orar de novo, vamos acabar por aqui? Então, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por tua palavra que sempre edifica, que sempre nos encoraja. Eu sei, Pai, que o Senhor não nos fez para sofrer, Senhor. O Senhor nos fez para que a gente tenha vitória e vitória em abundância, Senhor. Eu peço para o Senhor que abençoe essas mulheres que estão escutando, abençoe as nossas outras mulheres que, de uma certa, que por algum motivo não vão escutar essas palavras, não vão assistir esse vídeo. Que o Senhor possa estar abençoando cada casa, cada lar, Senhor. Que o Senhor possa curar as pessoas que estão passando por esse processo de depressão, Senhor. Que elas possam sentir renovo. Que elas possam, Senhor Jesus Cristo, ser fortalecidas pelo Espírito Santo. E eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui junto com as minhas irmãs. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém, Senhor. Boa noite. Espero que vocês escutem e que gostem, tá? Um abraço, fique com Deus.